um de nós. Queridos, nós começamos domingo passado essa série de mensagens, reflexões para o novo. Conversamos domingo, vamos conversar hoje e voltaremos a conversar apenas o ano que vem. Ou seja, no próximo domingo nós retornaremos sobre esse tema. E semana passada nós falamos um pouco sobre a cultura do ativismo. O que é a cultura do ativismo? É onde foca totalmente nas nossas ações, porque nós cremos, nós acreditamos que depende de nós para que as coisas aconteçam. E aí então a nossa agenda para 2022 já está repleta, está cheia, porque nós entendemos que precisamos agir, precisamos fazer, senão as coisas não vão acontecer. Qual que é o grande problema do ativismo? Desconsidera-se a intervenção divina, retratando-a apenas como uma ajuda circunstancial, que nos motiva a continuar fazendo. Então, quando nós olhamos o ativismo e focamos nele, acreditamos que tudo depende da gente. Deus é apenas alguém que está disposto a nos ajudar, a nos socorrer quando as coisas dão errado. Então eu foco totalmente em mim, e eu tenho traçado na minha vida o que vai acontecer em 2022. E como eu falei semana passada, nós também tínhamos o mesmo pensamento em 2019 em relação a 2020, mas tudo se transformou e nós vimos que nós não temos nada no controle nas mãos. E qual que é o engano do ativismo? Queremos sempre começar a fazer e aparentemente a oração atrasa o começo das coisas. Então, pelo fato que nós focamos nas nossas ações, orar é perder tempo, orar é atrasar nosso dia, orar é simplesmente adiar os nossos planos. Então, quando nós pensamos assim, não, estou atrasado demais, vamos aqui 2 minutinhos de oração, não, desculpa, mas não dá tempo, estou muito atrasado agora. E aí nós não paramos para orar. Mas a ação deve ser uma consequência da oração. Resumindo a mensagem do domingo passado, é esta frase: a ação deve ser uma consequência da oração. Então, antes de tomar uma atitude, eu preciso ter a prática da oração. Eu preciso colocar a questão diante de Deus, para que Deus me oriente, para que Deus me direcione, para que a vontade dele seja feita na minha vida. Então, nós vimos na semana passada a cultura do ativismo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais de uma outra cultura que nos atrapalha e muito. É a cultura do hedonismo. De maneira muito simples. O hedonismo é uma doutrina filosófica que define o prazer como o fim supremo da vida. Você busca o prazer e se aquilo te dá prazer, te dá alegria, satisfação, corre atrás. Pode ter certeza que é isso que você precisa para a sua vida. E é interessante que quando nós falamos assim, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, nós pensamos na prosperidade, ou seja, apenas na satisfação das coisas boas, encontrar o crescimento, o amadurecimento, a buscar a riqueza, buscar tudo aquilo que nós almejamos e que nós acreditamos que irá nos fazer bem. Então essa doutrina aqui da filosófica do hedonismo é o que tem feito com que muitas pessoas foquem apenas no prazer sem olhar as consequências, sem medir as consequências daquele prazer. E qual que é a cultura do hedonismo? Faça o que está no seu coração. A grande chave dessa cultura, da filosofia do hedonismo é isso. Faz aquilo que está no seu coração. Se está no seu coração, vá e faça. O importante é você ser feliz, custe o que custar. Então, quando nós olhamos essa busca constante pelo prazer, pela satisfação, pelo sucesso, pela conquista, nós temos apenas esta base, o que está no nosso coração, mas também aquilo que irá nos fazer feliz. Quantas vezes nós ouvimos conselhos como esse, e quantas vezes nós já falamos esses conselhos, para que as pessoas busquem apenas aquilo que vai lhe trazer a felicidade. Mas qual que é o problema da cultura do hedonismo? Baseia-se em sentimentos e vontades momentâneas. Se tem um dos programas de rádio que eu mais ou que eu menos suporto na vida, para não falar que eu menos suporto na vida é aconteceu comigo, mais ou menos assim. Você deve ter escutado já pelo menos aquela frasinha inicial e mudado de sintonia rapidamente. Porque aquilo vai contar histórias tristes, histórias de traição, histórias de pessoas que sofreram muito. E para piorar a situação, no finalzinho ainda vem pessoas dando conselhos.
E os conselhos exatamente baseados em sentimentos e vontades momentâneas. Abre mão do seu casamento, abre mão dos seus filhos, abre mão de tudo, porque é importante que nesse momento você tem que correr atrás da sua felicidade. E aí então o hedonismo prega exatamente essa realidade. Aquele sentimento, vontade momentânea, circunstancial, é o que baseia a nossa vida. Seu fundamento é circunstancial e inconstante. Ele vai passar. A razão pela qual nós escolhemos aquilo foi apenas uma circunstância, apenas um momento. E amanhã nos arrependemos. Amanhã nós nos entristecemos, por quê? Porque a escolha foi baseada em um sentimento passageiro. O coração como condutor das ações. E eu creio que, biblicamente, aqui é o grande problema do hedonismo, que é o nosso coração que conduz as nossas ações. Por quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É este o coração do homem, é desta maneira que a Bíblia revela sobre o nosso coração. Então, como que nós podemos basear a nossa vida ou fundamentar as nossas escolhas, as nossas ações, simplesmente naquilo que está momentaneamente no nosso coração? E a certeza é que o hedonismo, ele traz algumas consequências na nossa vida. O fundamento é a razão da nossa inconstância, da nossa insatisfação e da nossa frustração. Porque nós corremos atrás de coisas passageiras e circunstanciais, e essas coisas elas perdem o sentido amanhã. Aquilo que era o maior anseio, o maior desejo nosso, repentinamente ele se transforma, e aí no outro dia uma outra vontade, um outro desejo, um outro anseio, e nós nos encontramos inconstantes, insatisfeitos e frustrados. Mas qual é a consistência do nosso fundamento? Quando nós pensamos naquilo que nós queremos para o novo, aquilo que nós queremos para a realidade da nossa vida, qual é a consistência daquilo que nós estamos construindo a nossa vida? Semana passada nós falamos que muitas vezes a consistência está focada nas nossas ações. Então depende do que eu faça para que aconteça, e Deus fica alheio à minha vida. E hoje então nós vamos conversar essa segunda parte, os nossos prazeres. O quanto que os nossos prazeres são consistentes e suficientes para ser o fundamento daquilo que nós estamos construindo. E por isso, hoje eu quero conversar com vocês a palavra de Deus como fundamento da ação. Então, diante daquilo que é circunstancial, que é inconstante, que é passageiro, aquilo que muda a todo momento na nossa vida, é preciso achar algo que seja sólido, constante, intenso e seguro. E nada melhor do que a palavra de Deus. E o texto, 2 Timóteo 3, 14 ao 17, o apóstolo Paulo, então, vai nos ensinar, ao escrever ao jovem Timóteo, sobre a importância de fundamentar as nossas ações na palavra de Deus. Lembrando que a oração fundamenta a ação. E aí, então, essa ação precisa ter algo baseado na palavra de Deus, não nas minhas emoções ou nos meus sentimentos, ou simplesmente focando os meus prazeres. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, quando nós lemos as duas cartas de Paulo a Timóteo, nós encontramos alguns desafios que Paulo passa ao jovem Timóteo. A preocupação no coração de Paulo em relação ao ministério pastoral do jovem Timóteo, mas também a preocupação de Paulo em relação à igreja de Éfeso, aonde nesse momento Timóteo estava pastoreando. Qual que é o desafio? Primeiro, apresentar-se como obreiro aprovado, cumprir o seu ministério, formar novos discípulos, leitura e ensino da palavra, ter cuidado para com a doutrina. Nós olhamos tudo aquilo que o apóstolo Paulo orienta ao jovem Timóteo, nós vamos perceber que todos eles focam na mesma direção.
O principal objetivo do ministério pastoral de Timóteo era ensinar as Sagradas Escrituras e permanecer firmado nelas. Então, quando Paulo orienta ao jovem Timóteo sobre como ele deveria pastorear e como ele deveria conduzir a sua vida, a orientação que Paulo dá a ele é: tudo na sua vida, tudo no seu ministério, seja fundamentado nas Escrituras Sagradas. Seja as Escrituras Sagradas o fundamento para que você construa a sua vida, construa o seu ministério. É interessante o quanto nós olhamos para a nossa realidade e construímos a nossa vida, a nossa família, ou como nós cantamos aqui na música Me Esvaziar, muitas vezes nós construímos a nossa religiosidade, construímos a nossa vontade, segundo os nossos anseios. E aí nós percebemos que tudo isso muda, se transforma, e é hora que nós temos um fundamento que é inconsistente. Vem a frustração, a angústia e a tristeza. Mas quando o apóstolo Paulo mostra a sua preocupação e lança os desafios ao jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, permanece nas Sagradas Escrituras. Mas qual que é a razão da preocupação de Paulo? A desconsideração pelo ensino bíblico. A grande preocupação de Paulo ao escrever ao jovem Timóteo é o quanto as pessoas estavam desconsiderando o ensino da palavra de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 4 e 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então esta era a preocupação do apóstolo Paulo, aonde as pessoas iriam chegar no momento que elas não queriam mais ouvir o que Deus tinha a dizer, mas simplesmente o que o homem tinha a dizer, o que a filosofia tinha a dizer, o que o pensamento positivo tinha a dizer, o que o trabalhar a autoestima das pessoas tinha o que dizer. E quando nós olhamos o contexto que nós vivemos hoje, nós percebemos o quanto isso tem feito sucesso, o quanto tem se divulgado pregadores e pregadoras exatamente daquilo que traz coceira aos nossos ouvidos, apenas aquilo que alimenta o nosso ego, mas as pessoas não fundamentam mais a sua vida nas Escrituras Sagradas. E o tempo todo o conselho é: faça aquilo que lhe der vontade, faça aquilo que está no seu coração, busque apenas a sua felicidade, não importa as consequências. E aquilo mexe com as pessoas, aquilo mexe com cada um de nós. Olha o que diz o pastor Luciano Subirá. A escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam a respeito do assunto. Outros, porque mesmo tendo os valores e prioridades devidamente ordenados no conceito mental, não conseguem tê-los na prática. O que o pastor Luciano Subirá está dizendo? Que muitos de nós, cristãos, nós não conhecemos nem sequer o que a palavra de Deus fala sobre determinado assunto, e nós estamos construindo a nossa vida apenas a partir da nossa própria vontade. Quando nós pensamos no conceito família, muitos de nós não sabemos o que a Bíblia fala sobre família. Quando nós pensamos na nossa própria espiritualidade, nós não temos sequer conhecimento do que a Bíblia fala sobre a espiritualidade. Ou nós até sabemos o que o papel do homem, o papel da mulher, qual é o lugar dos filhos, o como nós devemos buscar a Deus, mas apenas conceitos teóricos, e não temos fundamentado na prática aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E o grande versículo que nós sabemos de cor e salteado: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele fala dos construtores de casas, ele fala de semelhanças entre eles. Construíram a casa e enfrentaram dias difíceis. As semelhanças daqueles homens que ouviram a sua palavra é que ambos construíram casa, tanto aquele que obedecia quanto aquele que não obedecia, e ambos enfrentaram dias difíceis. A diferença? A consistência do alicerce e a resistência da casa. A grande diferença é isso, sobre qual alicerce um ou outro construiu aquela casa. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, qual que é a diferença?
e as pratica, será comparado a um homem prudente. E não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então a palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus é pregada. Jesus dá qual é o fundamento, o Sermão do Monte como fundamento, mostrando ser Ele mesmo a própria palavra de Deus encarnada, sendo o verbo sobre o qual nós construímos a nossa vida. Mas Ele termina dizendo que aquelas pessoas, aquela multidão que ouviu, os seus discípulos que ouviram, naquele momento existiriam dois tipos de pessoas. Eles iriam sim, todos iriam construir as suas casas, todos iriam dirigir as suas vidas, mas alguns iriam ouvir essa palavra e obedecer, e assim a obediência daria um fundamento sólido, e quando viesse a dificuldade, a casa permaneceria em pé. Mas no mesmo contexto, ouvindo a mesma mensagem, alguns iriam rejeitar, iriam ouvir, mas não iriam obedecer, e também construiriam as suas casas, mas sem um fundamento consistente. E quando as dificuldades surgissem, as casas iriam cair. Queridos, quando nós pensamos em relação ao nosso novo ano, que Deus está nos dando a oportunidade de começar, nós estamos aí tentando já planejar, tentando já almejar algumas coisas, nós estamos, de certa forma, determinando o que nós queremos, mas qual é o fundamento que nós estamos construindo, ou sobre qual fundamento nós iremos construir as nossas ações? E quando nós olhamos esse texto, a palavra de Deus é que fundamenta a nossa ação. É sempre a palavra de Deus que precisa fundamentar cada uma das nossas ações. Queridos, a partir do ensino do apóstolo Paulo, vamos perceber que primeiro ele fala qual é a razão primária para que você e eu possamos fundamentar as nossas ações na palavra de Deus. Qual é a razão primária? A inspiração divina. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. A primeira razão primária de tudo, por que eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e fundamentar nossas ações nela? Porque foi Deus que soprou, foi Deus que inspirou, foi Deus que motivou e levou homens, através do Espírito Santo, a escrever a palavra de Deus. Lá na segunda carta de Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A razão pela qual nós fundamentamos a nossa vida nas Escrituras, a razão primária, é Deus que escreveu. Foi Deus que inspirou, foi Deus que soprou, foi Deus que levou homens santos a escrever esta palavra. Essa é a primeira razão. A supremacia da palavra firmada na soberania divina. O poder da criação do novo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, se Deus fez todas as coisas a partir do poder da sua palavra, nós precisamos crer que pelo poder da palavra dele, é que ele constrói um novo sobre a vida de cada um de nós. E por isso, a palavra é útil. Deus constrói um novo por meio da palavra. Então, quando nós pensamos em tentar planejar o nosso ano, que a nossa vida seja primeiro fundamentado na palavra de Deus. Mas também a necessidade primária. Por que fundamentar? Nós vimos a razão primária, a necessidade primária, a nossa salvação. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O grande mal do nosso tempo é que as pessoas estão vivendo também a sua espiritualidade à la carte, segundo a sua própria crença, segundo a sua própria vontade. E aí então estão construindo os seus deuses, as suas teorias, a sua maneira de viver essa relação com Deus, mas simplesmente perde aquilo que é o nosso alvo, aquilo que é o foco, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que é a transformação, a nossa salvação. O grande problema das pregações de hoje, dessas de autoestima, de autoajuda, tantas outras coisas, é simplesmente focando nesse século, focando nessa vida, focando apenas nesse momento. E o que acontece? Nós seremos os mais infelizes de todos os homens, se a nossa esperança se limitar apenas a este mundo. A ação de Deus,
por meio da instrumentalidade da palavra, a nossa restauração, a iniciação da obediência, a conscientização da dependência e a descentralização do homem e a condução divina na história do homem. É o que nós acabamos de cantar aqui. O Giba orou no final do momento do louvor, que nós não apenas falamos as frases, mas que seja uma prática da nossa vida. E quando nós cantamos o Me Esvaziar, nós falamos exatamente disso, que não seja conforme o meu coração, mas no final diz, que seja de acordo com o teu coração. E aí então nós não iremos correr atrás do vento, nós não iremos correr atrás de falsos mestres, falsas doutrinas, mas nós iremos atrás daquele que tem as palavras da vida eterna. E a certeza que nós iremos nos esvaziar de todos os nossos títulos, de toda a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, aquilo que se foca em nós, mas apenas para focar naquilo que Deus fala na sua palavra. Queridos, nós fundamentamos, porque exatamente é através da palavra que Deus se revela de forma salvífica a cada um de nós. E nós só seremos salvos mediante a revelação de Deus na sua palavra. Mas quais são as necessidades secundárias? Aquilo que Deus faz em nós e aí o que Ele quer fazer através de nós. Primeiro, a transformação da nossa cosmovisão, útil para o ensino. O que é cosmovisão? É a forma que vejo o mundo e interajo com ele. Essa palavra está em alta, está em moda, todo mundo tem, todo mundo escreve, todo mundo dá uma conotação, mas nada mais do que isso. É a maneira que eu olho o mundo e que eu estou interagindo com o mundo. E nós não temos muitas vezes consciência de quanto nós somos influenciáveis pelas filosofias do nosso tempo, e as filosofias do nosso tempo é que determina a maneira que nós agimos, a maneira que nós amamos as pessoas, ou que nós construímos os nossos valores, a maneira que nós nos relacionamos com Deus, baseado apenas naquilo que o mundo tenta na sua filosofia destrutiva, ou que o apóstolo Pedro fala, engenhosamente inventada pelos homens, que simplesmente nos tiram daquilo que Deus quer para a nossa vida. E muitas vezes a nossa cosmovisão é influenciada pela ação do inimigo, e nós estamos inconscientes em relação a isso, e nós aceitamos tudo isso como verdade, e nós estamos abrindo mão daquilo que Deus quer falar na sua palavra, e Deus orienta, Deus dá instrução, Deus mostra para a gente, mas simplesmente nós não queremos que a nossa cosmovisão seja transformada. Quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre a renovação da nossa mente, para termos a mente de Cristo, a transformação, não mais se adaptando ao mundo, não mais se transformando conforme o mundo, mas simplesmente se transformando conforme Cristo. E queridos, nós temos que olhar para essa realidade e trazer isso como algo fundamental para que nós possamos construir a nossa vida, a nossa família, os nossos valores, baseado apenas no que Deus fala na sua palavra. A construção de uma cosmovisão, uma nova cosmovisão. Didascalia, palavra muito usada no Novo Testamento, orientações para a formação do pensamento. A preocupação dos apóstolos, a didascalia dos apóstolos era para que eles fossem orientados na formação de um novo pensamento. E aí nós precisamos entender que Deus se revela na palavra dele. E essa palavra precisa transformar os nossos pensamentos, para que não andemos de acordo com o que o mundo deseja. E valores fundamentados na fé cristã. E nós somos desafiados então a rever a nossa cosmovisão. O que está me levando, me motivando a agir da maneira que eu estou agindo? Ou qual é o fundamento que eu estou construindo a minha história? E o quanto que isso me separa da vontade de Deus, o quanto que isso me afasta da vontade de Deus. E queridos, infelizmente muitos cristãos estão sendo arrastados pelas vãs filosofias do mundo, por aquilo que o mundo tem pregado e ensinado, que o apóstolo Paulo vai dizer que tem aparência de santidade, aparência de boas coisas, mas estão destruindo famílias, destruindo lares, destruindo aquilo que Deus quer em relação à nossa vida. E nós precisamos então buscar a transformação da nossa cosmovisão, mas também a orientação divina durante toda a ação humana, útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós sabemos que Deus nos dotou com uma capacidade,
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus nos capacitou a essa realidade. Nós somos então capacitados por Deus a fazer planos, a planejar. Agora o próximo ano, a partir de segunda-feira, a minha vida vai ser assim, os meus objetivos serão esses, eu vou traçar tudo corretamente para que eu possa alcançar os meus objetivos. Deus nos capacita a fazer isso, e nós o fazemos constantemente. Mas quando nós olhamos a realidade de quanto nós estamos dependendo de Deus em cada parte do processo, a necessidade da orientação, Paulo vai dizer primeiro, a repreensão, o convencimento do erro no trajeto. Nós podemos fazer planos, mas se nós estivermos voltados à palavra de Deus, vai chegar o momento que vai falar assim, olha, você errou em alguma parte, o seu trajeto agora se desviou. É exatamente as palavras do Cristo, quando ele disse, aquele que colocou a mão no arado, olhou para trás, não é digno. Por quê? Porque colocou a mão no arado, se distraiu, a mão simplesmente acompanha o olhar, e você vai perder todo o trabalho que estava sendo feito. E quantas vezes nós estamos andando por caminhos perigosos, andando por filosofias perigosas, nós estamos conscientes do erro, mas nós não aceitamos a repreensão do que a palavra de Deus diz. E nós insistimos naquilo que não vai trazer benefício à nossa história, que não vai trazer bênçãos à nossa casa, porque simplesmente nós não queremos que a palavra de Deus nos repreenda. Após a repreensão, é necessária a correção, a restauração a um estado correto. Quando a palavra de Deus está nos corrigindo, ela está exatamente restaurando para um estado correto. Nós desviamos do caminho e a palavra de Deus começa a reorientar, começa a corrigir e nós voltamos àquilo que Deus quer para cada um de nós. E ele termina dizendo, educação na justiça, a praticidade cristã como prioridade. A educação na justiça é essa realidade, a praticidade cristã como prioridade. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, o capítulo 6, falando sobre a ansiedade, e ele fala para buscar primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, é essa a realidade. O quanto eu busco a vontade de Deus, mas o quanto que eu buscar a vontade de Deus, eu também tenho a mesma vontade de colocar em prática a vontade dEle. Isso é a justiça, isso é a educação na justiça. O bichinho do ran está voltando. Mas então o quanto que nós temos consciência que aquilo que Deus fala na sua palavra, é preciso entender que cada parte do processo, Deus continua ministrando, Deus continua falando. Quantas vezes nós começamos algo e pedimos a Deus e Deus nos dá a oportunidade de fazer, mas no meio do caminho as coisas começam a dar errado. E nós questionamos, mas Deus permitiu, Deus falou que era isso que Ele queria, o que aconteceu no meio do trajeto para que as coisas se mudassem? É porque a minha orientação foi apenas na palavra, vai e faz. Em cada parte eu deixei de ouvir o que Deus tinha a dizer. E aí então eu simplesmente continuo conduzindo o meu casamento, sem ouvir o que Deus tem a dizer. Eu continuo conduzindo a minha espiritualidade, sem ouvir o que Deus tem a dizer. Eu continuo vivendo a minha vida profissional, os meus negócios, sem ouvir o que Deus tem a dizer. E quando as coisas começam a se perder, aí eu entendo que a orientação divina precisa acontecer em todas as etapas. E por fim, a razão secundária, edificação do caráter de Cristo em nós, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, é preciso que a gente entender que a vontade de Deus é construir em cada um de nós a imagem de Cristo Jesus. Quando nós olhamos o objetivo nosso, o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. E a pergunta é, diante dos planejamentos que nós temos feito, é o primeiro no item nosso, cada vez mais parecer com Cristo Jesus? Ou será que eu simplesmente faço a minha lista, e no final eu falo, orar para que Deus abençoe os meus planos? Mas ou será que eu começo dizendo assim, em 2022 eu quero ser cada vez mais parecido com o Cristo a quem eu sirvo?
a Escritura vai trabalhando em nossa vida de tal forma que nosso caráter vai sendo completado com a perfeição que existe em Cristo. E assim como Cristo, estaremos preparados para toda boa obra. Conforme eu vou lendo a palavra e obedecendo essa palavra, conforme eu vou me dispondo a fazer a vontade de Deus, revelado na sua palavra, cada vez mais eu sou parecido com Cristo. E cada vez mais eu sou capacitado a viver de forma perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Semana passada nós falamos sobre a oração. Olha o que A. W. Tozer disse. Eu me recordo de um homem, de Deus, a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Qual seria a resposta? O que é mais importante, orar ou ler a palavra? É interessante que quando nós olhamos uma pergunta como essa, nós falamos assim: eu, pastor, na prática eu oro e oro muito, pastor, a minha vida de oração está constante, eu não saio de casa sem falar com Deus. Eu acordo, a primeira coisa é falar com Deus, mas eu simplesmente rejeito a leitura da palavra. Ou senão eu tenho uma grande leitura da palavra, mas eu rejeito a oração, eu rejeito a busca intensa por Deus. E qual foi a resposta desse homem? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Queridos, quando nós olhamos a semana passada, nós construímos as nossas ações, primeiro a oração, depois a ação. Agora nós temos que entender que esta ação precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Eu oro, Deus revela a vontade dele, e sobre esta vontade é que eu coloco a prática da minha vida. A. W. Pink: leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Que nós, ao olharmos esse novo ano que Deus nos concede, que nós possamos olhar com esta realidade. Eu preciso aprender a fundamentar as minhas ações. Antes de agir, eu preciso orar. E para que eu possa agir, eu tenho que ter como fundamento a palavra de Deus. Longe de qualquer realidade, tentar acreditar que o que está no meu coração é o correto. De achar que apenas a minha felicidade circunstancial, momentânea, é o mais importante. Mas que o fundamento seja sólido e constante. O próprio Cristo nos revela dizendo que passará céus e terra, mas a palavra dele permanecerá. E se é sobre esta palavra que eu construo um novo ano, eu tenho a certeza que o fundamento é sólido. E pode vir a pandemia, pode vir as mudanças que acontecer, a minha vida continuará, porque eu tenho a certeza que pode bater o vento, a chuva, com ímpeto contra a minha casa, ela não vai cair, porque está fundamentado naquilo que Deus diz, não naquilo que circunstancialmente o mundo está dizendo. Eu quero convidar você a um tempo especial de oração. Esse é o nosso último culto de 2021. Nós estamos encerrando um ano que, sim, conturbado, difícil, complicado, cheio de mudanças, tanto na vida, na família, na empresa, nos negócios, como também na nossa igreja. Mas a certeza é que em todo o tempo, Deus esteve do nosso lado. Deus esteve abençoando a nossa vida. Mas a grande questão é, como será o próximo ano? O quanto nós iremos orar em relação ao próximo ano e o quanto nós iremos ouvir para fundamentar no que Deus diz o próximo ano. Para a certeza disso, nós precisamos buscá-lo em oração. Então, quero convidar você, aonde você está, aqui no templo ou você que está em casa, para um momento especial de oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ensine a fundamentar nas ações, as nossas ações, na palavra, e antes de agir, cada momento, buscar a Deus em oração. Queridos, vamos ter um tempo de oração. Se você, onde está, quiser se ajoelhar, quiser ficar em pé, a maneira que você desejar, nós vamos focar um tempo oportuno de oração. Pai, nós estamos encerrando mais um ano. E ao longo dele, ó Deus, o Senhor cuidou, sustentou, nos livrou de todo mal.
E até aqui, Deus, podemos olhar para trás e ter a certeza, Deus, do Teu zelo, do Teu amor, do Teu cuidado e a fidelidade do Senhor para com a Tua palavra, que resultou em bênçãos, em livramentos, e assim podemos, ó Deus, encerrar este ano, rendendo graças ao Senhor em todas as coisas. Mas também, ó Deus, olhando este ano, nós reconhecemos o quanto nós falhamos, o quanto nós pecamos, o quanto nós acreditamos nos nossos próprios projetos e planejamentos, sem buscar a orientação do alto, sem buscar no Senhor, ó Deus, a orientação necessária, sem falar com o Senhor, ó Pai, para que nós pudéssemos agir. E assim nós pedimos perdão quanto a isso, ó Pai. Mas também, ó Deus, quantas ações nós tivemos, quantas atitudes tivemos ao longo desse ano, que não foram fundamentadas nas palavras do Senhor, que não teve como fundamento as Escrituras Sagradas, ó Pai, que nós simplesmente agimos de acordo com a nossa vontade, o nosso próprio coração, e assim, ó Deus, nós temos consciência que isso nos trouxe dor, nos trouxe sofrimento, nos afastou do Senhor, muitas vezes nos afastou de pessoas, ó Pai. Mas, ó Deus, que o Senhor também nos perdoe quanto a isso, ó Pai. E o Senhor, de forma graciosa, nos dá a oportunidade de começar um novo ano. E sabendo, Deus, que nós podemos confessar ao Senhor os nossos pecados e sermos perdoados pelo Senhor, ó Deus. E assim poder recomeçar a nossa relação contigo. E aquilo, Deus, que a partir desta relação interage, ó Deus, ou acontece na nossa vida. E por isso nós pedimos, ó Deus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a buscar, ó Deus, a fundamentar as nossas ações sempre na oração. Antes de qualquer atitude, de qualquer decisão, que nós aprendamos a orar, Senhor. Mas também, ó Deus, não apenas buscar ao Senhor e esperar que o Senhor, ó Deus, apenas abençoe, mas também buscar no Senhor a orientação necessária, fundamentado na Tua palavra, para que também as nossas atitudes estejam de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, em cada área da vida, buscá-lo em oração e ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra, para que a nossa vida seja conduzida realmente pelo Senhor, ó Deus. Que o novo ano assim o seja, ó Pai, na nossa vida, família, na nossa espiritualidade, nos negócios, em cada relação nossa, ó Pai. Tudo seja de acordo com a Tua vontade. E o nome do Senhor seja honrado e glorificado em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor continuará conduzindo a nossa vida. O Senhor continuará, Deus, pela Tua fidelidade, nos abençoando. Mas queremos, ó Deus, também colher os frutos da nossa fidelidade, da nossa obediência, da nossa submissão à Tua palavra. Entendendo que assim, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra e obedecer, nós poderemos sim ter dias difíceis no próximo ano, dias de lutas poderemos ter sim, ó Pai, mas saberemos, ó Deus, que permaneceremos em pé, não porque nós temos forças, mas porque nós estaremos firmados na Tua palavra, e o Senhor há, Deus, de dar forças, há de conduzir a cada um de nós. Ó Deus, sê conosco e nos abençoe, perdoa, Pai, toda a nossa falha, nossos pecados, e nos ensine a andar em santidade, a ler, a orar e a obedecer, ó Deus, para louvor da Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quero encerrar o culto de hoje